Nessa edição, vamos tratar também do monstrengo criado com a renegociação da dívida dos estados. Antes, meu boa noite aos participantes agora da nossa roda, começando por Creomar de Souza, CEO da consultoria de risco político Dharma. Creomar, muito obrigado pela disposição de estar conosco na roda e boa noite para você aí em Brasília. Boa noite, William. É um prazer estar aqui contigo, com a Thaís, com o Caio e o Daniel, que está aqui de frente para mim. Então, boa noite ao Daniel, que está aí pertinho do Creomar em Brasília. Daniel Rittner, boa noite. Thaís Herédia, boa noite. E o Caio Junqueira também. O Congresso já reagiu à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, de suspender o pagamento das emendas impositivas até que se criem regras de transparência. A repórter Luciana Amaral com as últimas informações ao vivo de Brasília. Boa noite, Luciana. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. A CMO, Comissão Mista de Orçamento, já pisou no freio e agora há pouco rejeitou uma medida provisória que abria um crédito extraordinário de mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais para o Poder Judiciário. É até mais um ato político mesmo diante dessa decisão do ministro Flávio Dino, já que uma boa parte desse dinheiro já foi liberada por se tratar de uma medida provisória que tem efeitos imediatos, mas sim, já é uma reação, uma das primeiras reações, sem dúvida, do Congresso Nacional. E agora os líderes partidários estão reunidos com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Eles vêm se reunindo com ele desde o início da noite de hoje para tentar construir uma solução conjunta com o Senado Federal. Tudo indica que vai ser realmente adiada a votação dos chamados destaques da reforma tributária. Os destaques são aquelas últimas tentativas de mudança ao texto no plenário da Câmara dos Deputados. Tem líder que falou que não vota hoje e nem amanhã e pode realmente ficar até sem data, pode também prejudicar outros projetos de interesse do governo federal. Tem uma expectativa do Lira conversar também ainda hoje com o presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco. O deputado Danilo Forte, que foi o relator da última LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, diz que a imposição de medidas agressivas, conforme vem sendo o caso recente de decisões do Supremo, isso na avaliação dele, tem como único resultado a crise e a desconfiança. Como você bem disse, William, o ministro do Supremo, Flávio Dino, ele então suspendeu as emendas impositivas até o Congresso criar novas regras de transparência e regras que permitem rastrear melhor toda a transferência, o processo até a chegada no destino desse dinheiro. As emendas impositivas são aquelas de pagamento, de execução obrigatória por parte do governo federal. Ficam de fora dessa decisão da suspensão os recursos destinados a obras já iniciadas e em andamento ou ações para atendimento de calamidade pública. Essa decisão do Flávio Dino ainda vai ser avaliada no plenário do STF. Volto contigo no estúdio. Obrigado, Luciana. Boa noite para você aí no Congresso em Brasília, Creomar. Temos mais um clássico da política brasileira. O mérito da questão se refere à transparência e ao uso dessas emendas impositivas. Porém, a briga política é sobre quem exerce poder sobre quem? William, essa é uma excelente pergunta para a gente começar. Eu creio que a gente tem aí, pelo menos desde 2013, um processo consistente de crise política institucional, que envolve no seu pano de fundo a divisão do país em dois grandes grupos. Um grupo que busca, em determinado sentido, preservar aquilo que seja uma compreensão das prerrogativas da Constituição de 88, e um grupo que, ao enxergar que os elementos que balizam a política brasileira de 88 para cá precisam ser refeitos. É óbvio que em cada um dos grupos você possui excessos e contradições no próprio discurso. Mas o que a gente está observando na atual conjuntura, principalmente nesses últimos 2 dias, é que nós vivemos, como você disse muito bem, uma sucessão de crises. O normal da República Brasileira em 2024 é que nós tenhamos uma crise a cada ciclo de 24 horas. E um elemento fundamental desse processo, para além dessas prerrogativas, é o próprio embate entre o legislativo de um lado e uma camada que ontem envolvia os olhares sobre os processos conduzidos por Alexandre de Moraes e hoje essa questão de Dino, e de outro lado um legislativo que aprendeu como a máquina pública funcionava, sobretudo a partir de 2013, e foi tomando mais prerrogativas e tendo maior controle do orçamento, sem necessariamente ser responsável ou ser responsabilizado por algum mau uso desse tipo de recurso.
Daniel, eu queria que você entrasse nisso. Estou vendo que você está com dificuldades com o ponto. Não, está tudo bem para você aí com o ponto, Está tudo né? bem. Tá, sempre atrapalha a gente, isso aí é horrível. Muito obrigado a usar. Vamos lá, Daniel. William, veja, a decisão do Flávio Dino tem dois aspectos que acho que merecem atenção. Ele fala em um semipresidencialismo orçamentário, entre aspas, e depois ele comenta que a pulverização de recursos torna qualquer política pública mais difícil de se executar. Ele tem razão. A questão é como controlar o legislativo e se o legislativo deve ser controlado numa atribuição que, em última instância, é sua, pelo judiciário sob esses argumentos de que falta transparência. Isso era um argumento que servia muito sob medida no caso do orçamento secreto, as emendas RP9, funciona muito bem para as emendas PIX, mas não funciona tão bem para as emendas impositivas. E aí? O problema é que o Congresso, como dizia o Cromar, aprendeu a fazer orçamento, política pública, quer ter uma participação maior. E nos últimos 10, 15 anos, pegou uma série de crises políticas, impeachment de Dilma, dificuldade de Michel Temer em sobreviver na presidência da República, a terceirização do governo Jair Bolsonaro para o Centrão, em que o Congresso cresceu nessas condições. Os parlamentares puderam crescer na composição do orçamento. Hoje, 20% do orçamento discricionário é capturado pelas emendas parlamentares. Agora, o Congresso não vai abrir mão com facilidade disso, seja numa negociação com o governo, seja com o judiciário determinando sobre quaisquer que sejam os argumentos. A gente volta ao ponto, Daniel, e que eu passo ao Caio. Caio, em que medida nós estamos discutindo uma questão, um item específico, transparência de verbas de emendas impositivas? Ok, este é um item específico. Ou nós estamos discutindo, como acabou de dizer o Daniel, o Cromar também já tinha nos colocado nessa trilha, o Congresso cresceu, o STF acha que vai limitar o Congresso? William, todas as crises elas têm itens específicos, né? O item específico da vez é a transparência. O item específico no confronto, por exemplo, sobre marco temporal, é a quem cabe legislar sobre determinados assuntos. Só que essas crises sobre itens específicos, elas, na verdade, refletem crises macro, né? Macropolíticas, que o Cromar descreveu muito bem, de um poder que cresceu diante de um vácuo de poder, principalmente por parte do Poder Executivo. Você vê que ele coloca 2013, a Dilma já era uma presidente frágil. Ela amplia essa fragilidade no segundo mandato, cai e o Congresso começa a avançar. Michel Temer era um presidente fraco também, Jair Bolsonaro um presidente fraco também, e o Lula volta com uma chave de um presidente forte, né, que era nessa era do Brasil pré-2013, mas sem conseguir ajustar e sem capital político para mexer. A gente tem que colocar muito o Executivo aqui, porque tudo que o Flávio Dino está fazendo, por sinal, o ex-ministro da Justiça do Lula, mas eu não faço essa correlação, tem muita gente fazendo, mas não faço, porque as decisões dele, nesse caso, são decisões, são boas decisões. O que acontece? Não tem um Palácio do Planalto para entrar no jogo. O Palácio do Planalto é beneficiado, mas não tem para falar, Congresso, vamos combinar o jogo aqui na execução disso, a gente apresenta uma cesta de políticas públicas para você direcionar e não tem. E aí acaba sendo um confronto judiciário e legislativo diante de um executivo ausente. Você, Thaís, tem insistido muito nessa questão, às vezes que mais recentes nas suas participações aqui no WW, sobre emendas que nada tem a ver com qualquer tipo de política pública organizada, centralizada, coordenada. Nesse caso, então, o STF está pondo um freio de arrumação nisso? Demorou, né, William? Tá vindo tarde demais, porque esse sistema já está funcionando já faz algum tempo. O Samuel Pessoa, economista que a gente preza tanto, gosta tanto, está sempre aqui conosco, sempre diz que o Brasil tem um problema central que se chama conflito distributivo. É muito difícil alocar recurso no Brasil, seja porque o orçamento é engessado, seja porque os projetos são ruins, seja porque a política pública é dispersa, mesmo no Poder Executivo, nos três níveis. Mas no caso que nós estamos assistindo aqui, ultrapassa o conflito distributivo, ultrapassa a dificuldade de entender, afinal de contas, se a política pública é essa mesmo, se ela vai funcionar. Aqui nós estamos falando de um superpoder.
E assusta muito um Congresso Nacional. Com este poder que vocês três aqui já desenharam e já mapearam, que se recusa à transparência. Eu acho assustador. Nós já estamos vivendo um problema orçamentário, de limite orçamentário, e nós temos um Congresso Nacional com este poder se recusando à transparência da alocação do recurso público. Eu, sinceramente, acho isso assustador. Cleomar, a que ponto você julga, se é possível a gente avaliar isso, evidentemente, a que ponto você julga que o STF está disposto a chegar numa questão como essa, na qual imediatamente o Congresso reage e se considera vítima de prepotência, foram as palavras usadas? William, essa é uma questão excelente. Eu creio que a gente tem aí, usando uma palavra-chave que o Caio trouxe muito bem, fazer uma reflexão sobre o contexto. O contexto nós vimos nos últimos dias, sobretudo ontem, um aumento da ferocidade, vou usar esse termo, crítica em relação ao STF e a um ministro do STF em específico, que é o ministro Alexandre de Moraes. E por que eu estou indo nesse ponto? Porque, basicamente, o que nós temos visto em padrão histórico do Supremo Tribunal Federal é que os ministros são muito capazes de levantar um muro de proteção em favor deles mesmos sempre que eles veem uma ameaça. E isso é importante para ter em mente para aquelas pessoas que nos assistem, porque, tendencialmente, Dino levaria essa decisão para o plenário. Você conversava com as pessoas em Brasília antes do dia de ontem e havia uma percepção dos congressistas de que essa decisão seria levada para uma apreciação no plenário que daria tempo para a construção de um acordo ou outras saídas que já foram feitas em outros casos, como, por exemplo, das agências reguladoras, em passado recente, pelo Tribunal de Contas da União. O que nós vimos é que, não por acaso, há uma ação ontem muito agressiva de um pedaço do parlamento em direção ao ministro do STF e hoje, em um ato de reação, na minha percepção, o STF diz, olha, você quer jogar esse jogo? A gente dobra a aposta. O problema desse tipo de lógica é que, indo lá para a ciência política, né, a gente entra naquela espécie de jogo da galinha. Quer ver, para quem gosta de cinema, a gente pode lembrar aí Juventude Transviada do James Dean, quem desiste de se jogar no precipício primeiro. E o problema, quando a gente está falando da República, é esse. Todo mundo quer interesses demais e ninguém está conseguindo ser razoável para construir algum tipo de consenso. Muito obrigado, Cleomar. A gente tem esse item exatamente na sequência dos nossos assuntos hoje, que se refere ao ministro Alexandre de Moraes. Mas excelente você cruzar os eventos. Sabemos que eventos em política às vezes podem ser isolados, mas quando ocorrem no mesmo momento, criam um terceiro fato. É essa questão, então, que o Cleomar está levantando para vocês, analistas políticos. Nós, no fundo, todos aqui, analistas políticos, Daniel, em que medida a liminar de hoje do Dino tem que ser vista como uma, digamos, um alto lá para o Congresso? O que não pode ser vista, o que não pode ser visto na liminar de Flávio Dino é uma foto. A gente tem que analisar esse filme, que é um filme de deterioração das relações entre os três poderes. Nesse caso específico, o Palácio do Planalto não está diretamente no meio da crise, que é entre judiciário e legislativo. Só que, é importante, existe uma desconfiança muito grande de que o governo Lula se movimentou, e Flávio Dino é um ministro que vem do governo Lula, se movimentou para obter do Supremo Tribunal Federal essa contenção do orçamento feito por emendas parlamentares, essencialmente. E essa desconfiança leva o governo por tabela também para o meio da crise. O governo está jurando que não tem nada que ver com isso. Aliás, a PGR mesmo, Paulo Gonet, se pronunciou na decisão e também já fez chegar para todo mundo que ele teve uma análise independente, que não tem nada a ver com o governo. Agora, sempre vai pesar a desconfiança sobre Flávio Dino. E o que incomodou muito o parlamento nas últimas 24, 48 horas é que todos os sinais, todas as indicações de Flávio Dino são de que ele está fechado a qualquer negociação e a qualquer diálogo com o Congresso.
ele está convencido de que o plenário vai referendar essa decisão e de que ele não precisa negociar. Ora, se ninguém precisa negociar, então só vamos ver o agravamento de uma tensão institucional. Ora com emendas parlamentares, ora com marco temporal, ora com qualquer outro assunto que possa surgir. Mas nesse caso, Caio, nós estamos falando de uma, digamos, como o Daniel está dizendo, de uma... Como é que foi a palavra que você usou? De uma contenda institucional, de uma disputa institucional? Foi essa a palavra que você usou. Manchada por uma desconfiança mútua. Dino vai para o Supremo depois de ter exercido um papel relevante do ponto de vista do governo federal no combate às forças que lhe são adversárias. E é isso que o Congresso está vendo? A continuação disso? Eu acho que parte do Congresso, William. Eu não faço... Eu acho que nesse caso em específico, o Flávio Dino não está lá como, vamos dizer assim, um líder do governo Supremo, alguma coisa assim. Ele não está. Porque esse caso, ele é muito flagrante, assim, ele é muito claro. Há uma violação clara ao princípio constitucional da transparência, isso é indiscutível, né? E ponto 2, não vejo o Flávio Dino é o mais político de todos, foi governador, deputado, é um cara que conhece o Congresso, conhece a política mais que todos os outros, mais que todos os outros 10 ministros do Supremo, e mais que muito político, inclusive. Não vejo ele ali fazendo uma disputa, ele está pegando e ele deu oportunidade, né? Ele deu oportunidade, o Congresso na semana passada, ele poderia ter tomado essa decisão há uma semana, né? Há 2, 3 semanas, quando a Abrage entrou e depois a PGR reforçou a ação, porque tinha uma dúvida, ele já poderia ter tomado essa decisão. Só que houve reuniões nos últimos 10 dias e o Congresso não conseguiu justificar a falta de transparência. Foi isso que aconteceu. E aí veio hoje e ele dá essa liminar e o Congresso já vai reagir. Então, mas tanto que o que o Mário, Daniel e você estão dizendo é que esses fatos não estão sozinhos no ar. Eles formam juntos uma teia. Sim, se a gente olhar o filme todo, como o Daniel coloca. Agora, problemas macro, e esse é um problema macro, ele é muito mais grave, ele é um problema muito maior do que questão de marco temporal, de aborto, de descriminalização de drogas, porque esse problema diz respeito à própria formação estrutural do nosso sistema constitucional, político e da República nossa. Logo, problemas macro requerem soluções macro. Se for ficar a liminar aqui, aí o Congresso reagiu aqui, e se o Palácio do Planalto e o presidente da República ficar só olhando de camarote, como se não tivesse nada a ver com ele, tem tudo a ver com ele, porque hoje ele é um presidente, não estou falando Lula, estou falando a instituição fraco perante os outros 2 poderes, justamente porque o Congresso avançou pelas emendas que hoje não tem transparência. Eu queria pegar nesse ponto aqui, porque nós estamos falando aqui, cobrando a transparência e tal, mas tem o Poder Executivo está de refém nessa história. Ele já estava de refém com o avanço das emendas e agora ele está de refém da trava política, porque se o Congresso Nacional levar à frente essa batalha e começar a travar aquilo que é de interesse do governo, as batalhas que o Fernando Haddad está tentando encontrar lá, como a reforma tributária, mas como a questão da dívida dos estados, por exemplo, que vai ser o nosso assunto daqui a pouco, a tendência é o Congresso se entrincheirar cada vez mais, e aí não importa se é via briga com o Poder Executivo ou se é com o STF, há um receio, e eu ouvi isso hoje de um economista que já sentou no Poder Público, de dizer, bom, então é o seguinte, vocês estão querendo tirar um pedaço, nós vamos tomar tudo, nós vamos tomar mais. E avançar em outros projetos que vão arrancando ainda mais dinheiro do orçamento. Ele tem medo. Palácio do Planalto, Executivo, Lula, eles têm medo de queimar um capital político que eles já não têm muito, porque eles têm uma minoria no Congresso Nacional. Eles têm medo. Eles se colocam distantes de um problema que é deles também. Pessoal, deixa eu fazer o seguinte, com a licença de vocês. A gente vai para o intervalo e depois nós vamos pegar exatamente esse ponto. Alexandre de Moraes explicando o pedido de relatórios ao Tribunal Superior Eleitoral quando ele era o presidente. Até já.